Descortinado. O impacto emocionante do enorme buraco negro na ferradura cósmica. Aquela noite em Botafogo parecia comum, mas o céu tinha uma surpresa guardada. Enquanto os moradores se reuniam na pracinha, um brilho intenso surgiu, quebrando a escuridão. Era como se as estrelas estivessem sendo engolidas por um buraco negro. O ar gelou e o pânico se espalhou entre os vizinhos. As esperanças, sonhos e até as risadas se silenciaram. Lucas, um jovem mecânico de coração sonhador, não conseguia desviar o olhar do vórtice que ameaçava a paz da sua comunidade. Ele sempre acreditou no poder do trabalho duro, como ensinou sua avó, Dona Nélia, mas agora tudo parecia uma miragem distante. Lucas, o que vamos fazer? A voz trêmula de um amigo o despertou de seu devaneio. O medo pairava como uma nuvem escura, e a angústia cravava seu peito. O buraco negro não era apenas um fenômeno cósmico, ele parecia refletir a desigualdade social que tantos enfrentavam todos os dias. Um dilema rasteirava Lucas, como um ladrão sorrateiro. Seguir seus sonhos de ter uma oficina própria ou colocar de lado suas ambições para priorizar a segurança da comunidade que sempre o apoiou. Dias se passaram e aquele buraco negro se tornou o centro das atenções, tanto que uma reunião se formou. Foi quando um investidor de terno, arrogância estampada no rosto, apareceu. Lucas tem uma proposta, disse ele, com um sorriso que não inspirava confiança. O homem usou a ansiedade gerada pela situação para oferecer dinheiro e um espaço para a tão sonhada oficina. Mas havia um preço, comprometer valores que Lucas recusava aceitar. O coração dele pulsava forte e, ao lembrá-lo de Dona Nélia, uma onda de indignação tomou conta. O caráter vale mais que qualquer quantia. Mas o que fazer, afinal? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Enquanto as conversas giravam em torno da proposta, o buraco negro começou a expor os segredos obscuros da elite, causando uma mudança nos ares das reuniões. Não só Lucas sentia essa pressão, a comunidade toda começou a reagir. Um espírito de luta brotou entre eles, e em um momento de epifania, Lucas compreendeu que a verdadeira vitória era a união. Com coragem renovada, ele decidiu que não se deixaria levar pela ambição garantida. O silêncio no ar foi substituído pelo clamor da resistência. Naquela noite, sob o céu estrelado, Lucas se levantou, o coração disparado, e fez um discurso que ressoou em cada canto. Ele falou sobre a verdadeira riqueza da dignidade e o amor incondicional que unia todos ali. A emoção tomou conta, e lágrimas escorriam rostos, enquanto ele desafiava todos a repensar suas prioridades. Mas quando a esperança parecia iluminar a escuridão daquele buraco negro, um novo desafio se apresentou. O futuro da comunidade estava em suas mãos, e o peso da decisão cruxava seu peito. O que Lucas faria a seguir? A contagem regressiva da transformação estava prestes a começar. A manhã seguinte estava envolta em um silêncio pesado. As primeiras luzes do dia mal conseguiam atravessar o céu encoberto por nuvens escuras, refletindo o estado de ânimo da comunidade. Todos haviam ouvido as palavras de Lucas na noite anterior, mas a verdade crua ainda pesava em seus corações. O buraco negro era um símbolo do que estava em jogo, uma luta contra forças maiores que eles. Lucas caminhou pelas ruas da comunidade, sentindo o olhar dos vizinhos. Era como se cada um deles estivesse esperando que ele tomasse uma decisão. Mães seguravam suas crianças pelo braço, e idosos sentavam-se em bancos de madeira, observando-o com uma mistura de esperança e receio. A pressão aumentava. Onde darei o próximo passo? Pensou Lucas. Ele se lembrou da avó, Dona Nélia, que sempre dizia: filho, coragem é enfrentar o que os outros temem. Aquela frase ressoava em sua mente enquanto decidia que não poderia se calar. Reuniu os moradores na pracinha e, ao olhar em volta, viu todos aqueles rostos familiarizados, expressando a mesma esperança que sentia. Precisamos nos unir, gritou ele, com entusiasmo. Não podemos deixar que esse buraco negro e o medo que ele traz nos separem. Precisamos lutar pelo nosso lugar, pela nossa dignidade. A multidão começou a vibrar, a esperança crescendo a cada palavra sua. Ele sentia a energia pulsando no ar,
como se um raio de sol rompesse as nuvens da incerteza. Entretanto, uma voz se destacou no meio da multidão. Era Tiago, um jovem que tinha sempre uma visão crítica sobre o que acontecia. Lucas, beleza falar de união e dignidade, mas como vamos enfrentar essa elite que não se importa com a gente? O cara da proposta já mostrou que tá aqui só pelo dinheiro e, para ele, quem somos nós? A pergunta fez o murmúrio voltar. As incertezas emergiam como ondas, ameaçando apagar a torcida que começava a se formar. Lucas viu a frustração nos olhos de seus vizinhos. A luta que tinham pela frente não era apenas contra um investidor mesquinho, mas contra um sistema inteiro que sempre os marginalizara. É verdade, precisamos de um plano, respondeu Lucas, com a voz firme mas compreensiva. Vamos nos organizar. Que tal criarmos grupos de trabalho? Cada um pode ajudar de uma forma e juntos podemos fazer a mudança acontecer. Os olhares que antes estavam pesados começaram a brilhar novamente. Alguma coisa nos olhos da comunidade mostrava que a esperança ainda existia. Com o sol começando a se erguer, um plano começou a se materializar. As ideias fluíam. Organizar uma feira comunitária, levantar a voz em uma manifestação pacífica, usar as redes sociais para espalhar a mensagem de um Botafogo unido. A cada palavra, Lucas viu o espírito deles renascer. O buraco negro havia forçado a comunidade a confrontar suas realidades e, ao mesmo tempo, a se unir como nunca. No entanto, enquanto a animação crescia, uma sombra ainda pairava sobre ele. Enquanto planejava, Lucas não podia ignorar a presença iminente no investidor, que havia brincado com a vulnerabilidade deles. Palavras de coragem e amor eram necessárias, mas haveria um momento crucial em que as ações teriam que falar mais alto. E foi aí que Lucas recebeu uma mensagem em seu celular. O conteúdo fez seu coração disparar. Estou ciente do que você está fazendo, Lucas. Venha conversar. Tenho algo que pode mudar tudo. O frio na barriga tomou conta dele. Ele sabia que essa conversa poderia ser a chave para salvar a comunidade. Mas a que preço? O futuro se apresentava diante dele, mais uma vez cheio de incertezas. E agora? Será que ele deveria arriscar tudo novamente? O dia parecia mais sombrio do que nunca. As nuvens estavam ainda mais carregadas, quase como se refletissem a incerteza que pairava sobre Lucas. Ele olhou para a tela do celular novamente, como se as palavras da mensagem pudessem ter mudado em questão de segundos. O que ele quer de mim? Pensou, a mente girando em um turbilhão de possibilidades. Algo dentro dele dizia que aquela conversa poderia mudá-los para sempre, mas a dúvida o consumia. Ainda na pracinha, ele viu os vizinhos começando a organizar os grupos de trabalho. O uniforme emocional da comunidade, agora tingido pela determinação, era um sinal de que eles não estariam parados enquanto a ameaça do buraco negro se aproximava. Lucas sentia que aquela era a força que precisava, mas a batalha estava apenas começando. Chegou a hora de decidir. Ele poderia ignorar o convite e seguir à frente com seu plano, mas a curiosidade e a esperança o puxavam para aquele encontro. Com um suspiro profundo, enviou uma resposta ao investidor, marcando um local para se encontrarem. Era hora de buscar respostas. Mais tarde, ao entrar no bar da esquina, o cheiro de café fresco misturado ao das empadas quentes trouxe um leve conforto. A música de fundo era um sopro de leveza entre as nuvens escuras do dia. Lucas pediu um cafezinho e se sentou à mesa, uma ponta de ansiedade corroendo seu estômago. Quando o investidor chegou, a primeira coisa que Lucas notou foi a confiança que emanava dele. Um terno impecável, um sorriso que parecia calculado. Ele estendeu a mão. Lucas, bom te conhecer. Fiquei impressionado com a mobilização da sua comunidade. Lucas apertou a mão dele, mas a sensação era fria e distante. O que você trouxe? Perguntou, direto ao ponto. O investidor começou a expor seus planos, falar sobre um projeto que poderia transformar não apenas o buraco, mas toda a região. Ele prometeu investimentos, infraestrutura e, mais importante, um futuro. Se o seu povo estiver disposto a colaborar, juntos podemos fazer algo realmente grande, disse, com uma expressão de aparente sinceridade. Colaborar? A que custo? Lucas contra-atacou, o coração acelerando. Ele não estava disposto a abrir mão de sua comunidade. Estão dispostos a sentar-se à mesa e discutir? O que você verdadeiramente quer dessa conversa? Os olhos do investidor brilharam, como se estivesse prestes a tocar um ponto fraco. Vamos supor que, em troca de uma parte da propriedade ao redor do buraco, você pudesse preservar a alma da sua comunidade. Sem bagunça, sem protestos. Todos ganham. As palavras "todos ganham" ressoaram na cabeça de Lucas. A tentação de encontrar um caminho mais fácil era grande,
mas havia um peso nas promessas do investidor que não o deixava à vontade. Ele pensou nos rostos de seus vizinhos, nas crianças brincando, nas esperanças que estavam construindo juntos. Você pode ter a coragem de enfrentar o que os outros temem, lembrou-se da avó. No entanto, uma parte dele estava seduzida pela possibilidade de mudar tudo e fazer sua comunidade prosperar. Você tem algo a mais a oferecer? Lucas perguntou, sentindo que o jogo estava só começando. Enquanto o investidor começava a expor mais detalhes, Lucas se deu conta de que ali estava uma encruzilhada. Ele não sabia se estava prestes a abraçar uma solução ou afundar ainda mais em um dilema. Naquela sala, o futuro da sua comunidade estava em suas mãos. O que ele faria a seguir definiria não apenas seu destino, mas o de todos que amava. Será que ele conseguiria equilibrar seus ideais com a realidade imposta por aquele homem? As dúvidas aumentavam como as nuvens escuras do céu, e Lucas tinha que decidir rapidamente. E então, bateu uma nova mensagem em seu celular, vibrando em meio ao tenso silêncio. O que você decidiu, Lucas? O tempo está passando. Lucas sentiu o coração afundar no estômago ao ler a mensagem. O tempo parecia correr em câmera lenta, e sua mente fervilhava em busca de respostas. Ele olhou nos olhos do investidor, percebendo um brilho de expectativa neles, como se o homem soubesse que estava prestes a decidir o futuro deles. Você não pode ser sério, Lucas disse, tentando manter a voz firme. Está propondo algo que pode destruir toda uma história. A minha história, a da minha comunidade. Ele sentiu sua mão tremer levemente enquanto segurava a xícara de café, desejando que aquelas palavras fossem suficientes para abalar aquele sorriso confiante do investidor. Lucas, pense nos benefícios. Sabemos que a área ao redor do buraco pode ser desapropriada a qualquer momento. Eu estou aqui para oferecer um futuro, uma oportunidade de crescimento. O investidor estava persuasivo, mas a forma como usava a linguagem do futuro e crescimento para encobrir a ameaça que se aproximava era uma armadilha. O bar estava repleto de murmúrios e risadas, enquanto Lucas se afundava em suas próprias reflexões. Ele poderia imaginar os rostos de seus vizinhos, todos ocupados em seus afazeres, confiando nele para proteger o que tinham. Mas e se essa proposta realmente pudesse preservar a comunidade? O peso dessa escolha pendurava em seu pescoço como uma âncora. De quanto você está falando? Perguntou Lucas, sentindo um misto de curiosidade e revolta. A expressão do investidor mudou. Um toque de entusiasmo se instalou em seu olhar. Ele começou a despejar números, intenções grandiosas e promessas de empregos, um futuro melhor. Mas à medida que falava, as palavras foram se tornando cada vez mais vazias para Lucas. Ele enxergou um roteiro que se repetia, promessas que nunca se cumpriam, comunidades que eram destruídas em nome do progresso. No fundo, uma voz sussurrava: e se você estiver errado? E se esta for a única chance? Mas logo esse sussurro foi afogado pela imagem de seus vizinhos, levando a vida de forma simples e cheia de amor. E as pessoas? O que acontece com elas se você conseguir o que quer? E a memória do que construímos aqui? Ele retrucou, um ardor começando a crescer em sua voz. Não estou disposto a vender o que somos por um pouquinho de promessas. O investidor fez uma pausa, quase surpreso com a audácia de Lucas. Você está blindando sua comunidade com idealismo ou está realmente vendo o que está em jogo aqui? A verdade é que as mudanças estão acontecendo, com ou sem você. Por que não ser parte da solução? Lucas sentiu um frio na barriga. O investidor estava certo sobre uma coisa. A mudança estava a caminho. Ele podia ver o buraco negro se aproximando, não apenas como uma ameaça física, mas também como uma sombra projetada sobre o futuro de todos. E nesse momento, a pressão de decidir se tornava quase insuportável. De repente, o celular vibrou novamente. Era um vídeo, enviado pelo grupo de WhatsApp da comunidade. Um dos vizinhos estava explicando sobre a reunião que fariam naquela noite, um encontro para falar sobre o futuro e as estratégias para combater a ameaça do buraco negro. A mensagem parecia um chamado, um lembrete de que havia um outro caminho.
As palavras do investidor ecoaram na sala, e a luta interna se intensificou. Ele tinha em mãos uma escolha que poderia moldar o futuro. O que realmente importava para ele? Um futuro incerto e a falta de coragem de lutar, ou permanecer o que sempre foi, parte daquela comunidade? Eu vou te dar uma resposta em breve, disse Lucas, segurando firme a decisão que ainda não tomara. Mas ao olhar novamente para a tela do celular, ele podia sentir que a real batalha estava prestes a começar. Ouvindo a voz da comunidade, Lucas sabia que sua escolha teria impactos muito maiores do que sua vida pessoal. E assim ele se despediu, sentindo uma mistura de angústia e coragem. A noite prometia trazer novas revelações e talvez até um novo caminho. Eu espero que você esteja preparado para ouvir, murmurou Lucas ao sair do bar. Agora, com uma decisão se formando em sua mente, ele sentia que estava prestes a descobrir se sua luta seria em vão ou se haveria realmente esperança. O que aconteceria aquela noite? As vozes da sua comunidade o guiariam para o caminho certo ou o empurrariam ainda mais para o buraco negro? O ar da noite trazia consigo um cheiro de terra molhada e esperança. Lucas caminhava em direção ao centro comunitário, onde a reunião prometia discussões intensas e, quem sabe, uma nova perspectiva. As luzes do local brilhavam à distância, repletas de figuras familiares indo e vindo com expressões de preocupação e determinação. O coração de Lucas palpitava descompassado, como se quisesse escapar de seu peito. Ao entrar, ele se deparou com rostos conhecidos. Ludmila, a professora da escola, estava em pé, gesticulando enquanto falava sobre a importância de proteger a história do lugar. A presença dela sempre lhe trazia certa serenidade. A voz dela, com seu timbre caloroso, preenchia a sala, mas Lucas percebeu que havia um toque de desespero no ar. Ele respirou fundo e se aproximou. — O que está acontecendo? Perguntou, arregalando os olhos para captar a energia da sala. — Lucas, você chegou bem a tempo. Estamos discutindo as possíveis soluções para o que vem pela frente, respondeu Ludmila, com um sorriso que falhou em esconder a tensão. Do outro lado da sala, Vitor, um dos líderes comunitários, levantou a mão, pedindo silêncio. Precisamos nos unir. Temos que mostrar ao investidor e à prefeitura que somos mais do que os números que eles apresentam. Existe vida aqui, existe história. As vozes concordantes ecoaram. Lucas sentiu um nó na garganta ao ver a paixão e o medo misturados nos rostos que sempre conhecera. Era uma amostra viva do que o buraco negro ameaçava engolir. Ele se tomou de coragem e, se fazendo ouvir entre aplausos e murmúrios de apoio, falou. Eu estive em uma reunião com o investidor. Ele está oferecendo um futuro em troca do que somos. O murmúrio se intensificou, criando um clima tenso. Mas a verdade é que eu vejo apenas promessas vazias, uma venda da nossa alma. Sua voz soou firme, mas seu coração despencava em cada palavra. Chico, um pescador que sempre viveu nas redondezas, se levantou, os olhos cheios de emoção. E os nossos filhos, crescendo sem saber o que construímos aqui, isso não é só sobre dinheiro, é sobre quem somos. Se apenas desistirmos por medo do futuro, o que vai restar de nós? Finalmente, ao ver a sala absorvendo suas palavras, Lucas percebeu o poder daquela união. Os sorrisos e olhares de determinação se entrelaçavam como uma rede invisível, sua força revitalizada pela paixão que respiravam. Cada ideia compartilhada naqueles instantes parecia iluminar o caminho que levariam juntos. Mas, no fundo, Lucas sentia um peso. Ele precisava mais do que palavras, precisava de um plano concreto. Precisamos nos organizar, temos que bolar estratégias, não podemos apenas reagir. Que tal se começássemos uma campanha de conscientização, mostrar ao mundo o que estamos perdendo? Sua mente fervilhava com ideias, mas ainda havia insegurança em seu olhar. As vozes de encorajamento começaram a surgir, cada ideia se somando a um coletivo pulsante. Lucas se sentiu elevando a cada proposta e palavra encorajadora. Ele estava envolto em um sentimento poderoso de união que aqueceu seu coração. A energia da sala prometia não apenas resistência, mas um renascimento. A reunião seguia a noite adentro, mas um sentimento de urgência o assombrava.
O investidor não ficaria quieto por muito tempo, e ele sabia que o buraco negro não era apenas físico, era também um símbolo das vozes sufocadas e das esperanças esmagadas. Que final esta luta teria? O que Lucas ainda não sabia era que, ao voltar para casa, uma nova mensagem no celular iria mudar tudo novamente, trazendo uma verdade que poderia virar a maré numa batalha que apenas começava. Lucas saiu do centro comunitário com a cabeça cheia de ideias e o coração pulsante. As palavras de Chico ainda ressoavam em sua mente, um mantra de resistência e pertencimento que o impulsionava para a frente. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam intensamente, refletindo um sonho que agora estava nas mãos daquela comunidade. Quando ele começou a andar pela rua, seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do grupo de moradores. "Precisamos de você, é urgente." Antes mesmo de abrir a mensagem, uma sensação de aperto o envolveu. O futuro que todos esperavam estava mudando a cada instante. Ao acessar o grupo, ele leu a mensagem de Mariane, uma das mais jovens moradoras. "Recebemos rumores de que uma equipe do investidor vai chegar na manhã seguinte. Eles querem iniciar as obras já. Precisamos agir agora." O coração de Lucas acelerou. Ele tinha apenas uma noite para reunir a comunidade novamente, para mobilizá-los e mostrar que não estavam sozinhos nessa luta. Sem pensar muito, decidiu que não poderia deixar a oportunidade passar. Ele era uma voz, mas precisava que todos os outros também se fizessem ouvir. Naquela noite, ele começou a fazer ligações e enviar mensagens. "Reunião amanhã cedo, vamos nos encontrar no bar do seu Jorge. É hora de agir." A determinação em sua voz era contagiante. Ao amanhecer, o bar já estava lotado. Os rostos que antes o inspiraram estavam ali mais uma vez, mas agora suas expressões eram diferentes. Havia um ar de urgência e expectativa. Lucas subiu na mesa mais alta, tentando captar a atenção de todos. "Gente, o investidor não vai esperar. Precisamos agir antes que eles cheguem." As palavras saíram como um grito. "Vamos fazer um protesto, informar a imprensa, criar uma passeata. Precisamos mostrar que não aceitaremos ser ignorados." Os murmúrios e olhares de assombro se espalharam pela sala. Sem dúvida, algo passava pela cabeça de cada um ali. O dilema apertava. Seria seguro se opor a um gigante? A maioria concordava, porém o receio se instalou como uma sombra. "E se isso trouxer mais problemas para nossas famílias?" comentou Fátima, uma mãe que sempre se colocava em frente aos filhos em todas as situações. "Mas e se não fizermos nada?" Lucas retrucou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. "E se eles começarem a destruir a nossa história na calada da noite?" Ele sentiu que precisava tocar no fundo da alma de cada um. Isso é sobre nós, sobre nossos filhos, sobre aquilo que deixaremos para as próximas gerações. Precisamos ser a voz deles, a força que não se cansa de lutar. A sala começou a reagir, e o clima tenso foi intercalado por uma onda de apoio. Os olhos começaram a brilhar em meio a um misto de medo e esperança. Aquela sensação, a união fervente, prometia transformar o cenário sombrio que se aproximava. Mas antes que pudessem traçar um plano concreto, uma figura familiar apareceu à porta. Era Dona Etelvina, a mais velha da comunidade, que tinha a sabedoria de muitos anos. Com um olhar penetrante, ela passou pela multidão e disse: "Primeiro nos unimos, mas depois precisamos saber o que estamos enfrentando. Existem segredos que precisam ser revelados." O murmúrio na sala aumentou e uma nova tensão se instalou. O que mais estaria oculto por trás das intenções do investidor? Que segredos Dona Etelvina poderia compartilhar que poderiam mudar o rumo daquela batalha? Lucas percebeu que, além de lutar, poderia haver uma verdade mais profunda a ser descoberta, uma chave que abriria portas até então trancadas. O dia estava apenas começando, e sua luta estava prestes a esquentar. O que mais seria revelado naquela manhã? Dona Etelvina subiu na mesa ao lado de Lucas, suas mãos trabalhando como se fossem parte da conversa que estava prestes a desenrolar. O silêncio na sala se fez palpável, como uma respiração coletiva. Algo na presença dela instaurava uma expectativa, como ventos de mudança que sopravam pelas janelas empoeiradas do bar. "A história do nosso lugar é mais do que vocês imaginam", começou Dona Etelvina, sua voz tão suave quanto firme. "Temo que o que vamos enfrentar seja muito mais do que algumas máquinas e operários. Este investimento não é só sobre o que os fundos financeiros vão construir, mas sobre destruir o que até hoje define quem somos." As pessoas se entreolharam, curiosidades misturadas com assombro. Lucas sentiu um frio na barriga. "Do que você está falando, Dona Etelvina?" perguntou, segurando o olhar dela. Ela respirou fundo, como se estivesse preparando todos para uma história que realçara seus medos e esperanças. Há muito tempo, as terras que chamamos de nossas não eram apenas campos ou terrenos. Havia um segredo, um antigo pacto entre os que vieram antes de nós.
A ferradura, como chamamos, é um símbolo de união e proteção. Contamos com a história contada de geração em geração, e se a verdade for esquecida por causa da ganância, o que poderemos fazer por nossos filhos? O clima foi se transformando. As janelas vibraram com o peso da revelação. Lucas viu lágrimas nos olhos de Fátima, que segurava a mão do filho, como se o mundo estivesse ameaçando despedaçar-se à sua volta. Você está dizendo que os investidores podem fazer mais do que apenas desalojar a gente? Eles podem quebrar a essência do que somos? Perguntou um jovem na multidão, sua voz tremendo. Exatamente, disse Dona Etelvina. E é por isso que precisamos nos unir de verdade. A força do nosso povo está na história que vivemos juntos, no amor que criamos por esta terra. Precisamos descobrir o que realmente está por trás da proposta deles. Não podemos deixar que apaguem nossa memória e nossa identidade. Lucas sentiu seu coração pulsar. Então precisamos investigar, Dona Etelvina. Precisamos saber que tipo de ameaças estão por trás do projeto e expô-las ao mundo. As palavras fervilhavam no ar, e um clamor coletivo começou a se erguer, cada morador despertando a coragem que talvez nem soubessem que existia. Seguiram-se sugestões de ações. Um grupo decidiu que iria atrás de documentos, outro se ofereceu para entrevistar os antigos moradores que conheciam a história da ferradura. Mas mesmo naquele momento de união, uma sombra de insegurança pairava. E se não encontrarmos nada? E se for tarde demais? Questionou um dos moradores, seu olhar perdido entre a esperança e o desespero. Nesse instante, a voz de Dona Etelvina ecoou novamente. Se encontrarmos a verdade, temos poder. E mesmo que não encontremos, lutar por nossa história é por si só um ato de resistência. O espírito estava mudando. As discussões ferviam, e no meio da multidão, Lucas sentiu uma centelha de esperança acender. Aquela luta poderia ser mais do que a preservação de bens materiais. Era sobre preservar raízes, pertencimento e a história de cada membro daquela comunidade. Quando a reunião finalmente chegou ao fim, uma ideia tomou conta da mente de Lucas. O protesto seria apenas o começo. E se nós pudermos criar uma espécie de movimento, algo que una outras comunidades para lutar juntos pelos nossos direitos, ele propôs, seus olhos brilhando com entusiasmo. Imagina se todos souberem da nossa história e se unirem a nós. Isso pode ser maior. Houve então um silêncio carregado. A ideia flutuou no ar, e a possibilidade de conseguir apoio de outras comunidades trazia um novo sopro de esperança. Mas no fundo, Lucas sabia que eles precisariam descobrir se a ferradura realmente escondia verdades que podiam ser de extrema importância. Ambas as batalhas seriam difíceis, e o tempo estava se esgotando. Vou atrás de mais informações sobre os investidores e a história que eles estão tentando apagar, disse Lucas, sua voz firme. E juntos vamos fazer barulho, porque se a ferradura nos ensinou alguma coisa, é que somos mais fortes unidos. Os rostos ao redor dele se iluminaram, uma mistura de temor e determinação, enquanto o bar ressoava com aqueles que estavam prontos para lutar por sua história. Mas a inquietação ainda pairava no ar. Que mistérios ainda se esconderiam por trás do que estavam prestes a enfrentar? Qual verdade sombria poderia estar prestes a ser revelada, ameaçando não só a comunidades, mas seus próprios laços familiares? A batalha estava apenas começando, e o futuro da ferradura, mais incerto do que nunca. Lucas não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Dona Etelvina ecoavam em sua mente, balançando entre o desespero e a esperança. O que significava realmente preservar a ferradura? E que segredos estavam enterrados sobre a superfície das terras que conhecia tão bem? De manhã, quando o sol surgiu, aquecendo o ar gelado, ele se sentiu mais decidido do que nunca. Depois do café, reuniu um grupo de amigos. Fátima, que agora pegava um papel com anotações, Tico, sempre curioso e com perguntas cruciais na ponta da língua, e Sâmia, que, com seu espírito investigativo, seria um ótimo reforço. Precisamos ir até a antiga biblioteca. Lá, podemos encontrar registros sobre a história da ferradura, sugeriu Lucas, com a empolgação crescendo em seu peito. Era uma missão simples, mas era também a primeira etapa em direção à descoberta. Enquanto caminhavam pelas ruas conhecidas, um vento ameno parecia trazer consolo. Mas logo a realidade se impôs, e Lucas viu sinais da mudança que se aproximava. Algumas casas tinham placas de "vende-se",
e os olhares tensos de alguns moradores diziam que o medo se espalhava como sombra. O investimento em ferradura não afetava apenas os terrenos, mas estava drenando a esperança da população. Ao chegarem à biblioteca, o cheiro de livro antigo invadiu suas narinas. O local era um templo de conhecimento, mas estava empoeirado e quase esquecido. Lucas começou a buscar nas prateleiras, tirando volumes que pareciam esquecidos há séculos. Abriu um livro sobre as origens da comunidade e logo encontrou menções ao pacto ancestral que Dona Etelvina mencionara. Fascinado, leu em voz alta. A ferradura foi criada para simbolizar a união entre os povos que habitaram essas terras. Os antigos acreditavam que a sua destruição traria a ruína de sonhos e esperanças, uma maldição. O ar esquentou. Sâmia, que estava tentando acessar um computador antigo, virou-se para eles com uma expressão de espanto. Lucas, vem aqui. Você precisa ver isso. O grupo se aproximou dela, e a tela do computador mostrava um arquivo digital de um documento. O coração de Lucas disparou. Era um projeto que detalhava a construção de uma grande estrutura na ferradura, algo que prometia operações industriais que poderiam devastar a terra e os laços que a uniam. Olha a data. Isso é recente, gritou Fátima, com o rosto pálido. Eles já estão em fase de planejamento. Lucas sentiu um frio na barriga, mas logo uma determinação firme tomou conta de seu ser. Precisamos levar essa informação para todos. Se isso for verdade, não podemos deixar que eles avancem. Disse ele, com a voz elevada, o que atraiu a atenção de outros que também estavam na biblioteca. Murmúrios começaram a surgir. Alguns se uniram a eles, e em um instante, Lucas já tinha uma pequena multidão em volta, preocupada e disposta a ouvir. Ele não apenas falava de um projeto, falava sobre as vidas ali, cada uma conectada a uma história que poderia ser apagada. Precisamos então buscar apoio, juntar outras comunidades que possam estar ameaçadas, sugeriu Tico, enfático. O calor da esperança começou a se espalhar em seus corações. Mas uma pergunta pairava no ar, como uma sombra. E se no final das contas a verdade fosse ainda mais obscura do que imaginavam? Com novos planos em mente, Lucas e seu grupo deixaram a biblioteca, prontos para agir. O dia que se seguia prometia uma luta significativa, mas primeiro eles precisavam de provas. Um desafio que exigiria de cada um coragem e perspicácia. Determinados a proteger sua identidade e legado, tornaram-se um time imbatível. E enquanto se afastavam, uma figura encapuzada os observava de longe. Um brilho estranho nos olhos refletia não apenas o sol da manhã, mas uma intenção que Lucas não poderia entender naquele momento. O que mais poderia haver por trás dos planos dos investidores? O futuro da ferradura estava prestes a se entrelaçar com segredos mais profundos, e Lucas sentiu a urgência crescer dentro de si. Quem estaria por trás do projeto? Que aliados eles realmente teriam na luta pela sua história? Misteriosos ventos sopravam, e a jornada apenas começava. O dia amanheceu em ferradura com um sentimento de pressentimento no ar. Lucas e o grupo estavam sem saber por onde começar. As ideias fervilhavam em suas cabeças, mas a iminência do perigo deixava todos tensos. Eles se reuniram na praça principal, cercados por rostos conhecidos, alguns familiares, outros amigos que carregavam a mesma preocupação. "Vamos fazer uma reunião", exclamou Sâmia, tentando reunir a atenção da multidão. "Precisamos que todos saibam o que está acontecendo. Se formos fortes juntos, eles não poderão nos silenciar." Fátima assentiu, destacando a urgência na fala de Sâmia. "Sim, devemos criar um comitê. Precisamos focar em unir a comunidade e mostrar a eles que este lugar é mais do que apenas um pedaço de terra. É um lar." O entusiasmo começou a crescer, e logo as pessoas começaram a se agitar, sugerindo ideias e locais para se reunir. Enquanto isso, no fundo da mente de Lucas, uma pequena semente de dúvida se enraizava. E se tudo desse errado? E se eles não conseguissem parar o avanço do projeto? Mas ao olhar para os rostos ao seu redor, o medo começou a ceder espaço para a determinação. Lucas subiu numa pequena mureta para ter melhor visão da multidão. Ele respirou fundo, elevando a voz para que todos pudessem ouvi-lo. "Nós somos a voz de ferradura. Cada um de vocês tem sua história aqui, e juntos somos mais fortes. Vamos lutar por isso."
A energia da multidão pulsava e aquecia o ambiente. Vozes ecléticas tomaram a praça, onde pessoas se erguiam uns aos outros, motivando-se mutuamente. Mas a empolgação foi interrompida por um grito vindo de uma mulher mais velha ao fundo. A visão dela começou a se filtrar em meio à atmosfera festiva. "E se eles nos ignorarem? Se fizerem o que quiserem, mesmo assim?" perguntou ela, a voz trêmula. Suas mãos tremiam ao segurá-las unidas. Esse questionamento cortou como uma faca. A insegurança e o medo eram sentimentos palpáveis, e Lucas sentiu seu coração apertar. Quantas vezes a comunidade se sentiu assim, impotente diante de interesses maiores? "Precisamos acreditar", insistiu Tico, que tinha o olhar intenso. "A história da ferradura pode ser nossa maior arma. Se encontrarmos documentos, depoimentos, qualquer coisa que comprove nosso laço com essa terra, podemos fazer diferença. Precisamos fazer um protesto, uma manifestação." Concordâncias foram surgindo entre murmúrios de apoio, mas também havia um sentimento de pessimismo com a possibilidade de fracasso. Era como se a esperança, por mais intensa que fosse, estivesse constantemente fugindo deles. Lucas, percebendo isso, tomou a decisão de não ficar apenas na teoria. Precisava agir, e precisava que seus amigos também o fizessem. "Vamos ligar para todos os que conhecemos. Vamos mobilizar a cidade, distribuir panfletos, compartilhar nas redes sociais, tudo o que pudermos fazer para que cada canto de ferradura saiba o que corre risco de acontecer. Precisamos que eles sintam isso, como nós sentimos", exclamou, fervendo de emoção. Entre olhares determinados, as vozes de encorajamento aumentavam, formando um coro que ressoava pela praça. Um impulso crescente parecia estar se instaurando na alma de cada um ali presente. "Faremos o que for preciso." Aquilo era mais do que uma luta por um local. Era uma luta por identidade, por história e por vidas. Mas à medida que o grupo se dispersou para começar as tarefas, Lucas piscou e encontrou a figura enigmática das sombras. Era a mesma figura encapuzada que havia visto antes, agora mais próxima. O brilho em seus olhos parecia um aviso, como se dissesse que algo mais profundo estava em jogo. O que aquela pessoa queria? Qual era a sua verdadeira intenção? Sentindo um frio na espinha, Lucas sabia que a batalha estava apenas começando e que alguns segredos estavam por vir à tona. Glauber, seu amigo de infância, acenou para ele de longe, trazendo-o de volta à realidade, mas as perguntas ficaram pairando no ar. Ele se virou, determinado a descobrir a verdade, que poderia mudar tudo. Enquanto a luta pela ferradura se intensificava, Lucas não podia deixar de se perguntar: que forças estavam realmente atuando para ameaçar seu lar? E por que essa figura estranha o observava? O caminho deles estava apenas começando, e como um fio invisível, o destino da comunidade e de Lucas se entrelaçava de maneiras que ele ainda não conseguia entender. O dia da manifestação chegou ensolarado, mas com um ar de tensão palpável. A praça, normalmente um lugar de risos e brincadeiras, agora estava repleta de pessoas com cartazes nas mãos e determinação nos olhos. Lucas respirou fundo. Seu coração batia forte, pulsando com a expectativa do que estavam prestes a realizar. O buraco negro ainda pairava como uma sombra, mas ele e seus vizinhos estavam decididos a lutar por suas vozes. Enquanto a multidão se reunia, vozes de esperança ecoavam, misturadas ao desespero. A confiança ganhava força a cada pequeno gesto de união. Lucas subiu em uma caixa de madeira para se fazer ouvir. Assim que ele começou a falar, um silêncio reverente tomou conta do espaço. Hoje não estamos aqui apenas para protestar. Estamos aqui para nos lembrar de quem somos. Ferradura não é apenas um pedaço de terra, é nossa história, nossas vidas. É tudo o que temos e queremos proteger. Os aplausos e gritos de aprovação o motivaram a continuar. Ele sentia que a energia da multidão pulsava, cada voz unida como notas em uma sinfonia de esperança. Se lutarmos juntos, podemos mostrar a eles que somos mais do que apenas números, que nossas histórias, esperanças e sonhos não podem ser apagados. Nesse momento, a figura encapuzada apareceu novamente, parada à distância, observando tudo com um olhar curioso. A presença dela provocava um frio na barriga de Lucas, mas ao mesmo tempo acendia um ardor de curiosidade.
O que ela sabia? Havia um sentido de urgência no ar, como se o tempo estivesse se esgotando. Logo, uma equipe de reportagem local chegou, capturando a cena vibrante, e os jornalistas se aproximaram. "Qual é a mensagem que vocês querem passar?" perguntou um deles. Lucas não hesitou. "Queremos que todos entendam que Ferradura é uma comunidade unida e forte. Não aceitaremos ser excluídos do nosso futuro. Se formos um, somos inquebráveis." A resposta ecoou, e a imagem da luta de Ferradura começou a se espalhar nas redes sociais. O movimento estava crescendo, as vozes estavam sendo ouvidas, a energia no ar se inflamava, e Lucas se sentia mais forte a cada minuto. Ao ver histórias de outras comunidades que também lutavam para preservar suas identidades publicadas nas redes, um impulso tomou conta dele. "Vamos nos unir a outras comunidades, precisamos criar uma rede de apoio, juntos somos mais fortes." Os moradores começaram a se mobilizar. Cartazes simbolizando a história da Ferradura e de outras comunidades foram feitos, unindo suas vozes em um grito coletivo de resistência. Enquanto a agitação tomava conta da praça e a luta parecia ter mais força na união, um novo desafio surgiu. Um grupo de pessoas começou a se aproximar. Eram os representantes do investidor, com suas expressões desdenhosas e aquele mesmo terno perfeitamente alinhado. Lucas sentiu o coração acelerar. "Isso é uma grande perda de tempo", um dos homens declarou, desdenhando do burburinho. "As obras vão começar, com ou sem vocês." Nesse momento, Lucas sentiu a indignação ardendo em seu peito. Você pode tentar ignorar a nossa história, mas nunca poderá apagar o que sentimos por este lugar. Um murmúrio de aprovação se espalhou entre a multidão, e Lucas viu a camaradagem entre os vizinhos. Aquela unidade era mais poderosa do que qualquer argumento que o investidor pudesse ter. A verdadeira luta estava acontecendo ali, não apenas por um pedaço de terra, mas pelo direito de existir. E então um sinal ressonou entre a multidão. "Precisamos mostrar a verdade ao mundo. Vamos transmitir ao vivo", uma jovem sugeriu, segurando um smartphone. O clima de tensão e revolta se transformou em euforia. O celular foi passado de mão em mão e logo estavam transmitindo ao vivo, mostrando tudo, desde a determinação nas vozes até o semblante indignado do investidor. As redes sociais começaram a reagir e, em um piscar de olhos, o apoio se multiplicou. Comentários e compartilhamentos começaram a inundar as publicações e o sentimento de solidariedade se espalhou por outras comunidades. A figura encapuzada que observava de longe se aproximou mais. Lucas notou o brilho em seus olhos, agora acompanhados de um olhar determinado. Ela se revelou um antigo membro da comunidade, alguém que sabia da história que a Ferradura guardava. O conhecimento dela poderia ser a chave para fortalecer ainda mais a luta. Com a chegada do fim do dia, a praça fervilhava de energia, e a luta pelos direitos da comunidade se tornava um movimento maior. A resistência de Ferradura continuava crescendo, e cada novo apoio era uma vitória. Lucas olhou ao redor e viu os rostos de seus vizinhos. Ele sentia que estavam finalmente se unindo, prontos para lutar não apenas por eles, mas por todas as futuras gerações que viveriam em Ferradura. A esperança brilhava, iluminando o caminho à frente. "Hoje, nós não somos apenas moradores de Ferradura, somos a voz de um povo", gritou Lucas, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. As palmas e gritos de apoio ecoaram por toda a comunidade, e as luzes começavam a brilhar na escuridão. O buraco negro que parecia petrificá-los agora era um vórtice de esperança, um símbolo da luta pela identidade, pelo amor e pela união. Foi nesse momento que Lucas decidiu. Eles enfrentariam os desafios, juntos. E se havia uma verdade profunda a ser descoberta, a luta pela Ferradura era mais do que apenas uma defesa territorial. Era uma batalha pela essência do que significava ser parte daquela comunidade. A jornada ainda estava longe do fim, mas com a força que sentiam, nada poderia detê-los. Eles avançariam, e a luz que iluminaria o caminho deles enquanto lutavam pela Ferradura era a força do amor e da bravura coletiva. Aquela noite seria marcada na história como o início de um novo capítulo, e Lucas sabia que, juntos, eles poderiam se erguer contra qualquer buraco negro que ameaçasse seus sonhos. E assim, a maior transformação da comunidade começava. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.